Bom, pessoal, agora, né, a imprensa vai falar do Vasco aí, que no primeiro vídeo só falou do Santos, né? Fiquei até indignado aqui, o Vasco e goleiro, os caras ficam falando do Neymar e do Santos, mas agora separei um corte aqui para vocês, exclusivamente falando do vitorioso Vasco da Gama, que tem, cara, o Vasco tem mais 4 jogos aí vencíveis. O Vasco tem Juventude, tem Corinthians, tem Sport e tem o Ceará em casa, hein? Dá pro Vasco sair da zona de rebaixamento, sair dali daquela zona maldita ali, nesses 4 jogos, porque depois é só pedreira, né, rapaziada? Mas ele falou que o Vasco vem reproduzindo esse tipo de jogo já algumas partidas. Eu confesso que eu vi o Vasco com muita dificuldade nas últimas partidas. Em algumas delas com dificuldade até excessiva. Hoje, por conta não só do modelo de jogo adotado, também pela deficiência de marcação do time do Santos, pelo comportamento dos meias que jogaram. Hoje os meias do Vasco da Gama jogaram de terno, aquela gravata borboleta bonita, sabe aquela gravata borboleta elegante, e sapato de cromo alemão, e eles não escorregaram no gramado. Porque sapato de cromo alemão escorrega, porque aquela sola é lisa. Então ele vai nenhum. Não, os dois jogaram de terno. Os meias arrebentaram com o jogo hoje, tomaram conta do jogo, jogaram, apareceram, tomaram, o Nuno e o Felipe Coutinho tomaram conta do jogo. Felipe Coutinho tomou conta do jogo? Tomou conta do jogo. Vamos ouvir ele? Agora. Fala, Coutinho. Peito do Vasco, aquele jogo que dá uma satisfação de vir aqui e golear o Santos por 6-0. Foi um jogo muito bom da nossa parte, né? A gente já vinha fazendo bons jogos, os resultados não estavam acompanhando, mas em nenhum momento a gente deixou de trabalhar e agora também em nenhum momento a gente vai deixar de trabalhar. A gente tem que trabalhar ainda mais para poder continuar com uma sequência de vitórias que para a gente vai ser importante demais. Coutinho, conta pra gente, assim, o que de fato você acha que foi fundamental para o Vasco conseguir um resultado tão amplo aqui hoje? Eu acho que o comprometimento que a gente tem, né, ali dentro, a gente tem um comprometimento de entrar e dar a vida pelo clube, pela equipe, se movimentar bastante, todo mundo dentro do campo, na hora de defender todo mundo junto. Eu acho que são algumas pequenas regras básicas que a gente vem implementando, melhorando a cada jogo, independente dos resultados dos últimos jogos, mas a gente vem melhorando, a gente consegue ver isso. O importante é a gente conseguir trabalhando para evoluir e cada vez mais tá consolidando esse trabalho. Muito do Diniz, tudo isso que você falou também. Ele elogiou muito você na entrevista coletiva, disse que dos craques que ele treinou é um dos mais humildes, mais comprometidos. Também você podia também falar, tem muito do Diniz nessa vitória. Com certeza. Toda a evolução que a gente teve e vem tendo é por conta do trabalho dele. É um cara que trabalha no limite, está sempre procurando evoluir, buscando soluções nos mínimos detalhes. E hoje foi só um reflexo do que a gente tem feito nos treinamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Claro que depois de hoje, a gente tem que manter os pés no chão, porque a gente não era o pior time quando a gente não vinha tendo os resultados, e a gente também não é o melhor time porque a gente teve um ótimo resultado hoje. A gente tem que seguir trabalhando firme para evoluir e cada vez mais se consolidar. Coutinho, a gente sabe que o torcedor ele se empolga, se anima, se diverte, isso é muito gostoso de ver. Eu vi você e o Fernando Diniz ali perto do torcedor comemorando. Queria que você falasse um pouco desse momento e também que você comentasse a brincadeira que o torcedor do Vasco também puxou lá, Coutinho melhor que Neymar provocando. Não, aquele momento ali acabou que a gente ficou ali no campo e ele estava indo lá agradecer a torcida que mesmo nos momentos difíceis nos apoia, está com a gente. E hoje, mais uma vez, tinha bastante gente ali. Foi mais um agradecimento a eles. E essa brincadeira fica sempre para a torcida. A gente dentro do campo ali, cada um defendendo o seu, dando o seu melhor para poder com a sua equipe sair vitoriosa. Mas ver o Neymar abalado como foi, como é para você que tem essa amizade com ele? A gente vê ele saindo chorando, quanto que ele sentiu essa derrota? Você chegou a falar com ele? Eu falei pouco com ele ali, eu vi que ele estava chateado, mas faz parte, né? Quando a gente não ganha um jogo, fica um sentimento de chateação, de frustração. E eu imagino que é o que ele sentiu ali no jogo hoje. Mas o campeonato é longo, é isso que eu tenho para falar.
Aí, Felipe Coutinho, já vou jogar para você de novo, Pascoal. Quero ouvir Zinho, Felipe Coutinho, um pouco do que disse o Diniz. Bola tá contigo. Eu acho que assim, gostei muito da entrevista do Diniz, né? Ele é um cara muito coerente, né? Ele, quando perde, né, tenta dar as explicações daquilo que ele queria para o jogo. Vem a cobrança, né? Ele tenta, é claro, chateado e às vezes também não aceitando uma crítica ou outra, mas nunca faltando ao respeito. Eu gosto das entrevistas do Fernando Diniz. E quando vence como venceu, que atropelou, que poderia, né, de repente, aproveitar para falar ou desabafar, alguns treinadores usam isso, né? Ele foi muito pé no chão, né? E eu acho que até fez a leitura que eu, Zé Elias, o próprio Pascoal fizemos também, de que realmente, o início do jogo, o Santos tentou se impor, criou algumas chances, mas não fez os gols, faltou a qualidade. O Vasco na sua transição ofensiva, nesse gol que tem essa dúvida, saiu ou não saiu, faz 1-0, né? Então, assim, sai com essa vantagem, volta o segundo tempo, de novo. Eu estou falando o que o Diniz falou e que foi a nossa opinião aqui. Pelo menos foi o que eu entendi dos meus companheiros também, mas a minha foi essa. Começa o segundo tempo, o Santos tem de novo a melhor chance para, de repente, empatar o jogo, como ele falou. É o futebol, gente. Né? Muita gente fala, se não faz, leva. Aqueles ditados do futebol. Mas ele analisa muito bem. No início do primeiro tempo e do segundo tempo, o Santos tenta se impor, cria chances, não faz. O Vasco, numa tarde inspiradíssima, muito competente, mata o jogo, principalmente nos 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo, matou o jogo. Falhas do Santos, posicionamento, desarrumado, mas muito mérito do Diniz, muito mérito do Vasco, né? A gente tem que exaltar, o Vasco é tão cobrado, é tão também criticado, né? Eu mesmo já falei, tem limitações e tudo. Hoje fez um jogo gigantesco esses jogadores do Vasco, né? Realmente, nesse jogo a coisa aconteceu. O Coutinho, eu peguei aqui, puxei os últimos jogos do Vasco no Brasileirão. Ele empatou com o Internacional fora de casa e realmente... Lembra, Pascoal, que a gente falou no programa? Foi um domingo que a gente estava junto. Zé Elias acho que não estava nesse domingo. E a gente falou, o primeiro tempo do Vasco foi muito melhor do que o do Inter. O Ryan fez o gol. É que o segundo tempo, o Roger mexeu, o Internacional veio no abafo, o segundo tempo deu uma caída de produção, pela melhora também do Inter, e o Vasco empatou o jogo, mas jogando um jogo de igual para igual contra o Inter fora. Perdeu o outro jogo para o Mirassol também fora de casa, num primeiro tempo morno. O segundo tempo, eu fui vendo aqui estatísticas, chute a gol, muito equilibrado. Foi 3-2 para o Mirassol, que faz uma campanha maravilhosa. E empatou com o Atlético Mineiro em casa naquele jogo, o último, que o Gabriel Menino fez um gol aos, 14, 20 segundos de jogo. Foi um dos gols mais rápidos aí, 38. o gol mais rápido do campeonato. E o Vasco foi buscar, foi um jogo muito parelho. O Vasco não vinha jogando mal, não vinha tendo bons resultados e faltava um encaixe. O encaixe, tudo deu certo hoje, mas o Diniz falou, temos que ainda botar os pés no chão, corrigir. Você acha que o jogo contra o Juventude, fora de casa, o Juventude doido também para vencer e sair, ganhou do Corinthians em casa e empatou agora no final de semana, no sábado, fora de casa. É outro jogo dificílimo. Esse jogo aí já passou. O Diniz tem que pegar essa atmosfera para o time ir bem concentrado, né? Tentar evoluir, não deixar cair, porque é decisão que tem na quarta-feira, pela parte de baixo da tabela. Quero te ouvir, Zé Elias. Não, eu concordo com o Zinho, exatamente acho que na entrevista do Fernando, né, ele é realmente nesse ponto, ele é bem diferenciado nesse aspecto, né? Ele não guarda mágoa, né, que fica querendo esperar, olhar quem é para responder, sabe? Ele é diferente nesse sentido, ele analisa muito o jogo. Eu discordo um pouquinho dele, que assim, ele cria bastante, e aí isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui sobre a questão de encontrar o equilíbrio para uma hora de
A hora que você tem que atacar, a hora que você tem que defender, né? A hora que você tem que justamente ter o controle do jogo com a bola nos pés ali no meio campo para poder dar um respiro para os seus jogadores, porque a forma como ele gosta de jogar é uma forma com muita intensidade, é um cara que pressiona muito seus jogadores, o tempo todo está exigindo. Né? E isso muitas vezes a questão física para o jogador é um pouco complicado você durante 90 minutos jogar com o mesmo ritmo. Ele mesmo falou, o Santos começou bem os 10 primeiros minutos, teve oportunidade no primeiro tempo, não matou o jogo, nós tivemos oportunidade. Depois do segundo tempo também, olha, o Santos começou bem e tal, e depois nós entramos no jogo. Essas nuances de jogo, muitas vezes, é um dos grandes, no meu modo de ver, é um dos grandes problemas dessa equipe do Fernando Diniz, porque ela joga sempre de uma mesma forma o tempo todo. Eu falo em termos de intensidade. Hoje ele mudou a forma de jogar a tática, né? Porque não tem o Verratti. Então ele muda, ele consegue fazer e criar situações, né, de dificuldade para a equipe do Santos. E aí você tem qualidade. Né? Tem qualidade com o Coutinho, o Nuno fez uma grande partida. O David e o Ryan, né? São dois jogadoraços nesse sentido tático, que eles cumpriram exatamente o que ele falou depois, né? Que sem a bola eles vão por dentro para criar superioridade numérica e tal. Esse menino Ryan, número 11, né? Se não me engano, que joga mais aberto pelo lado. É impressionante como ele é forte, esse cara. É impressionante como ele consegue arrastar os adversários, muita força, qualidade também. Né? E aquela história, quando dá certo, o time do Fernando... Aquela do Valar, eu achei que foi falta nele, hein? Foi. Eu até falei pro Pascoal, o VAR hoje salvou o árbitro, né? Porque era para ter sido expulso o jogador do Santos. Porque ele não acerta com a perna direita, mas a esquerda ele chega no... Mas o Bandeirinha, se você vê o Bandeirinha, o Bosquilha, o Bruno Bosquilha, ele fala... Se jogou, né? Ele fala que o jogador do Vasco se atirou. Não, mas ele vai em casa... Hoje ele vai para casa, ele vai ver que a perninha esquerda acerta o jogador do Vasco e vai falar, pô, eu errei. Ele também é falta, né? Eu errei. O outro lance, o lance penal, eu achei pênalti também. Sim. Porque a bola tá muito abaixo, a mão do Luizão tá muito abaixo. Luizão... Vamos fazer o seguinte, classificação na tela pra gente arrematar. É isso aí, galera do Vascão, vitória mais do que importante. O torcedor vascaíno estava muito apreensivo com esse jogo, né? Porque se o Vasco não vencesse, a situação do Vasco ficaria bastante complicada. Mas a vitória veio, o Vasco tem jogo a menos que... um jogo a menos que o Santos. Então, se o Vasco vencesse no jogo a menos, que é o jogo contra o Juventude já, né? Vence, vamos supor, né, que o Vasco vence o Juventude, ele já vai a 22, já coloca o Santos ali para baixo. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Suponhamos que o Vasco vença o Corinthians. Cara, surreal isso aqui. Se o Vasco vence o Corinthians é algo surreal, né? Ele já dá um salto lá para cima. O Vasco tem jogo contra o Sport e tem jogo também contra o Ceará. Jogo contra o Ceará é em casa, em São Januário. O jogo contra o Corinthians é em São Januário. O jogo contra o Sport e o jogo contra o Juventude são jogos fora. Não é fácil vencer esses times fora de casa, mas é possível. E o Vasco pode vencer sim esses 2 times aí. No mínimo somar pontos nesses 2 jogos aí, né, galera? O Vasco com mais um jogo aí, ele encerra o primeiro turno. Seria interessante o Vasco encerrar o primeiro turno com pelo menos 22 pontos, que seria ali a metade do que precisa para não ser rebaixado, né? E o Vasco conseguindo esses 22 pontos, fazendo o segundo turno melhor, eu acredito que o Vasco vai fazer um segundo turno melhor que o primeiro, ele já escapa do rebaixamento e o Vasco precisa parar de brigar por isso, né? O Vasco precisa vender essa SAF, precisa se resolver para ele parar de brigar por rebaixamento, né, galera? Isso aí já tá ficando chato já todo ano.